Muito bem, gente, começa mais uma temporada do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, guiado pela nossa lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada tá, gente, olha, tá demais, hein? Olha o tema, parábolas, olha, histórias que transformam. Terminamos aí uma série incrível de estudos sobre o conflito entre o bem e o mal, como é que tudo isso vai terminar. E vamos agora dedicar tempo nessa temporada, nesse trimestre aí, para a gente aprender nesses próximos 3 meses, através da lição Contexto Bíblico. Esse tema é incrível, são histórias lindas, né? Acho que é o verdadeiro storytelling do planeta Terra, Jesus Cristo, né? Ele teve histórias lindas aí, que ele resolveu compartilhar, ensinar, para a gente compreender verdades do reino de Deus. E eu achei lindo, né? Acho que tem muito para a gente crescer e aprender. Eu queria desde já animar você, motivar você a mergulhar nas histórias lindas, nas histórias de Jesus, contextualizadas para os seus dias, histórias ilustrativas que ele tinha como objetivo principal ensinar verdades profundas sobre o reino de Deus. Só vê isso meio que recorrente, né? O reino do céu é semelhante a tal coisa, o reino do céu é semelhante a outra coisa. Coisas do dia a dia que tem a ver com a nossa realidade e vão nos ajudar a compreender cada vez mais sobre as verdades dos princípios da palavra de Deus, do reino de Deus, que segundo Jesus já está entre nós, né? Eu queria, desde já, agora, agradecer. Gente, eu tô me recuperando ainda, sabia? Garganta tá ruim ainda, tanto gritar no Maranata, foi muito top. Eu tô com alguns que participaram também aqui. Foi uma experiência incrível. Eu queria, desde já, agradecer a muitos jovens que a gente encontrou lá nos corredores durante o dia, à noite também, lá desse grande encontro, esse mega encontro lá do Maranata, nossa convenção de jovens da divisão sul-americana. E eu queria mandar um abraço aos jovens aí do norte, do sul, do nordeste, do centro-oeste do Brasil. Encontramos vários deles aí. Eu queria mandar um abraço para todos vocês aí que têm acompanhado. Obrigado pelas palavras de ânimo, de carinho e de motivação. Vocês, mais uma vez, foram e continuam sendo a verdadeira motivação para a gente continuar firmes aí gerando esse conteúdo e sendo uma ferramenta, um recurso a mais para que você seja motivado, tenha novos insights. Alguns me falaram, vários me falaram, pastor, quinta, sexta-feira é o dia que eu vou lá e assisto tudo para me ter uma noção um pouco mais ampla, às vezes esclarecer algum assunto que eu não entendi, lendo sozinho, para eu poder abençoar minha classe, a Escola Sabatina aí, da minha igreja. Eu queria mais uma vez agradecer e parabenizar você pelo seu trabalho, por sua dedicação e animar você, no caso aqui da União Central Brasileira e outras uniões também. Estamos aqui, ó, com a nossa segunda pele, com o nosso projeto, o maior projeto de mobilização de jovens para a missão e para o serviço, a Missão Caleb. Então vamos lá, gente, continue firme, se dedicando, servindo a sua comunidade. Temos aí um mês inteiro de serviço e eu sei que Deus vai te usar muito, tá bom? E se envolva nesse grande movimento missionário que vai ser uma bênção para você e para quem você tiver contato também. Então vamos lá, vamos firmes vestindo nossa camisa e brilhando literalmente, olha, iluminando o mundo, as trevas desse mundo, levando o amor de Jesus, tá? Eu tenho o prazer hoje de estar aqui, gente, com pessoas incríveis que representam também muito bem o Ministério Jovem, aqui na Paulista Leste, representando você também de algum lugar do Brasil ou de fora do Brasil. Ela, gente, ela gosta de falar égua. Se você sabe essa frase aí de algum lugar do Brasil, égua, macho. Então, é meio que ali norte, nordeste. O égua, segundo ela, pode significar muitas coisas. Então, depois você vai no vocabulário aí, no dicionário. Lá da região, ela veio lá da região do Macapá. Isso, Amapá, Macapá. O estado é Amapá, é isso. Ela atualmente, gente, está atuando como membro, né, do Ministério Jovem da Igreja do Belém, aqui em São Paulo, na Paulista Leste. Ela é técnica de enfermagem, é esposa do Valdir e mãe do Gabriel. Ela veio direto do Amapá. Érica, bem-vinda, minha querida. Um abraço lá para os irmãos lá do norte, também lá do Amapá. Deus abençoe, bem-vindo ao podcast No Contexto. Obrigada, pastor, pelo convite. Tá viva, né? Estou viva. Também veio do Maranata, gente. O negócio tá pegando aqui. Arruinada. Mas estou me recuperando e foi maravilhoso, né, pastor? Maranata foi top demais. Foi incrível, né, aquele encontro que nós tivemos lá. Então, e o ego tá aí, né, pastor? E eu quero apresentar para todos vocês o meu amigo Alan Gabriel. Olha aí. O Alan, ele é lá da Igreja do Belém. Ele é de Caraguatatuba, né? Aí, quase que não saiu. Lá do litoral norte, né? Ele está aqui há 11 anos.
E ele é casado com a Camila, a famosa Camilinha, pastor. Beijo, amor. Camilinha. Recém-casado, né? É, recém-casada, É, exatamente. sim. Tá ligado, pastor? Bem-vindo, Alan. Bem-vindo, brother. Obrigado, gente. E eu quero apresentar esse pastorzão aqui, que é um monstro. Desde Olha a aí. primeira vez que É um eu monstro ouvi, sagrado, cara. Eu falei pra diretora do Belém, esse pastor é diferente. Olha Muito aí. bom ver o pastor César Nascimento aqui, natural do Rio Grande do Sul, Olha aí. marido da Kátia e pai da Dudinha e do Jonatas. É isso Pastor. aí. Muito obrigado, gente. Eu estou muito feliz. Salve, salve, juventude aí da Associação, querida Associação Paulista Leste e do mundo que está nos assistindo. Eu confesso para você que eu já estava preocupado. Achei que não seria convidado de novo. Você é louco, o cara é cadeira cativa no aqui. último, ó. não estava presente aqui. Eu já estava... O pastor Fabrício está chateado comigo, já achei. Mas eu preciso apresentar aqui para você, claro. Não precisa nem apresentação. Mas ele que vem lá do exterior, Olha aí. diretamente do Piauí. Da linha É do isso aí. Equador, hein? Na linha do Equador. É ele, nosso inoxidável, grande líder do Ministério Jovem, pastor Fabrício, casado com a Aline e também pai do Fabricinho. Olha aí. Uma que família da hora. especial. Uma Obrigado, alegria. Obrigado brother. pelo convite e é muito bom estar junto aí nesse Muito bom. podcast. Já diziam os sábios aqui da nação de lenço aqui de Desbravadores, pastor Cícero Nascimento. Quem foi pro Camporim sabe o que eu tô falando, é piadinha interna aqui, tá? Mas é o nosso departamental de Ministério de Desbravadores e Aventureiros aqui da Paulista Leste, um grande parceiro. Temos aí uma parceria forte agora aí na Missão Caleb, né? Caleb de Lenço. Logo, logo você vai estar participando também, recebendo um trunfo especial, uma caneta especial para todo desbravador que é desbravador e vai participar da Missão Caleb. Então, lá na celebração, no início de agosto, você vai receber, você que é da Paulista Leste, tá? Vai receber esse presente especial para você levar como recordação dessa grande missão que a gente participou juntos, Vai né? ser bem. Obrigado, brother, Tamo você é junto, top tamo demais, hein? Tamo junto. Ok, gente, queria começar esse momento agora pedindo para você não esquecer de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL, é o nosso perfil no Instagram. E também nosso canal do YouTube Paulista Leste. Você acompanha lá o nosso conteúdo em vídeo, tá bom? Liberado sempre no início de cada semana. Você acompanha esse conteúdo, a minutagem, o dia que você quer mais tirar alguma dúvida ali e tal, ou assistir todo o conteúdo. Ou se você preferir, na sua plataforma de áudio preferida, vai lá e procura por podcast No Contexto. Você pode ouvir assistindo, caminhando, correndo na academia. O importante é você compartilhar, além de consumir, compartilhar também o conteúdo do podcast No Contexto. Vamos lá, vamos começar da melhor maneira possível essa temporada, pedindo aqui o Alan que faça uma oração, igualzinho na sua classe de jovens a cada sábado, pedindo a bênção de Deus para o estudo da palavra nesse momento. Ora aí, Alan. Com certeza, oremos. Querido Pai, somos gratos pelo dom da vida, somos gratos, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para podermos falar sobre essa maravilhosa lição, Amém. para podermos entender um pouco mais sobre o seu reino, para entendermos um pouco mais sobre essas mensagens que chamamos aqui de parábolas. Amém. Esteja aqui no coração de cada uma das pessoas e as pessoas também que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Abençoe a cada uma delas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, eu vou começar aqui com o texto, depois eu vou pedir aqui o pessoal da produção para colocar a tirinha. Já anuncia o tema, tá? Aliás, vamos anunciar o tema logo. O tema, gente, tá demais. E o tema do trimestre é parábolas. E o tema dessa semana é Criando Raízes. Esse é o episódio de hoje. Tá muito legal. E eu queria, desde já, ler. É uma parábola clássica, muito conhecida, muito discutida, muito estudada. Mas é linda, né? Porque quanto mais você estuda, mais vê os detalhes, mais você aprende e se aprofunda na palavra de Deus. O texto base da semana está em Marcos capítulo 4. Vou ler aqui a partir do versículo 1. Na Bíblia, na minha versão, diz assim, versão transformadora. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinava contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Verso 3. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos e cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que
a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele contou várias, mas a gente vai destacar essa daqui em especial. A semelhança dos discípulos, também, quem sabe, estamos aqui hoje, né, com os jovens aí que estão ouvindo, assistindo esse podcast em algum lugar. Quem sabe parando um tempinho hoje nesse episódio para tentar voltar no tempo e, assim como os discípulos, com honestidade, com sinceridade, embora sejam coisas tão simples que ele tentou ensinar para nós, verdades profundas do reino através de histórias simples do dia a dia, de quem vivia nos dias dele aqui, quando esteve aqui na Terra. Mas vamos também em busca do significado do que Jesus queria ensinar através dessa parábola. Tema da semana aqui na nossa TV aqui, do nosso estúdio, eu queria compartilhar com você também. Criando Raiz é o tema da lição dessa semana. Eu queria já de cara pedir aqui aos meus convidados para que compartilhassem com a gente aqui um pouquinho da sua impressão da tirinha da semana com base no texto que eu acabei de ler, a parábola do semeador. Quem vai começar? Primeiras damas. Aí sim. Claro. Pastor, me chama muita atenção, porque vem sempre aquela tirinha que tem a ver ali, né, com o que a gente está por dentro aí na internet, né, e eu achei muito engraçado, é raro, mas acontece sempre, né? Eu fiquei pensando, eu falei, será que ele tá com uma sementinha mesmo na boca, esse passarinho, sei lá? E eu fui olhar de pertinho e tá, né, pastor? Existe existe a naturalidade ali das frutas ali das árvores, e naturalmente o passarinho vai, sem querer, já vai germinando ali outras árvores, outras plantas. E assim é com a gente. Então, para mim, qual é a imagem que eu tenho? Toda semente lançada, ela vai germinar, desde que eu faça esse trabalho, desde que eu tenha esse compromisso de jogar a semente. E aí ela vai brotar, vai crescer, e é isso. Ok, olha essa é a impressão dela. E vocês aí, gente? O que é que vocês conseguiram extrair? Falando dessa palavra, do texto, na verdade, é raro, mas acontece sempre. É uma contradição, porque ou uma coisa é rara ou ela não é. E quando a gente lê essa palavra, a gente vê aí os 3 casos e percebe que, na verdade, o problema da florzinha germinar e crescer deveria ser raro. Mas, infelizmente, ela sempre está acontecendo. E aí, César? É isso aí, meus amigos. Veja, aqui está falando sobre os diferentes solos que a gente trabalha na parábola, né? Está contando a parábola e os diferentes solos. Sim. Só faltou um solo aqui que eu não vi na tirinha. Um solo me chamou a atenção, que é o solo fértil. Tem o do caminho, que as aves comem, tem ali o da pedra, que não tem raiz, tem o do espinho, que é sufocado pelo sol, mas eu não vi o solo fértil. Mas o que me mostra aqui é o seguinte, ó, o problema não está na semente. O problema está no solo. A questão, né, fundamental é o solo. Boa. Bom, a minha impressão é que parece que tudo que é, na leitura, tá, da tira da semana, tá? Tudo o que era necessário para que a semente germinasse já estava ali. Embora os solos fossem diferentes, mas, por exemplo, né, se os espinhos fossem tirados, né, se as pedras fossem removidas, né, se a semente, né, encontrasse, né, pelo menos a terra necessária para poder germinar, ela germinaria. Tem sol para todos os terrenos, né? Então, tudo que é necessário, a semente, o sol, era possível. E eu aprendi uma coisa, quando eu vi essa tirinha, embora a da terra boa não esteja aí, né, da terra fértil, que foi semeada uma semente ali, mas deu muito mais do que aquilo que foi semeado, é que tudo o que é necessário para que a gente dê fruto, e mais do que aquilo que foi plantado, tudo que é necessário para isso acontecer já foi providenciado por Deus. Tudo que é necessário para que a gente dê fruto, para que a gente tenha a semente recebida e que ela cresça e crie raízes profundas, foi providenciado por Deus. Em todos os solos tem todos os elementos necessários para isso. E a gente percebeu e vai perceber ao longo dessa semana que quem de fato escolhe, eu acho interessante isso, é a lição que eu tirei para mim, tá? Que tipo de terreno a gente vai ser, é a gente, não é Deus. Porque depois a gente vai ver aqui a explicação da parábola e tal, né, que cada elemento desse representa, mas eu queria deixar, quem sabe, aqui a lição pra gente, né, pra gente parar e pensar que tipo de terreno, que tipo de solo a gente tem sido, né.
que tipo de solo a gente tem escolhido ser. Tem alguma coisa que tem impedido da semente da palavra de Deus. Nós também, que meio que dúvida, né? Fala assim, ó, a semente é a palavra, mas nós também somos a semente. Jesus fala que nós somos a semente boa, né? Diz que o inimigo veio também, lançou a semente ruim, né? do joio, né? E parece que a gente tem aqui diante de nós uma parábola que vai fazer, como era comum de Jesus, né? Fazer a gente tomar profundas reflexões, né? Para a gente parar e entender o que representa as verdades do reino de Deus, né? O que Jesus veio trazer para nós, né? O que ele quer que a gente seja para esse mundo, que tipo de decisão, que escolha a gente vai tomar. A gente ser, de certa forma, responsável, né? Quando a gente recebe a palavra de Deus e quando a gente recebe o que a gente vai fazer com essa semente que chegou até a nossa vida, né? Que tipo de solo, que tipo de atitude a gente vai ter diante da palavra de Deus, do trabalho de Deus. Tá bom? Criando raízes é o tema dessa semana. Eu queria até pedir ao pastor César que ele tentasse nos ajudar aqui com a contextualização, parte do contexto no domingo aqui, para a gente começar essa palavra, que a palavra ela tem poder, né? A despeito do solo, e Jesus também deixou bem claro, né, que cada um vai ter uma reação ao receber a semente da palavra, né? Mas a despeito do solo, a lição começa já com os dois pés no peito, né? Dizendo que a palavra de Deus tem muito poder. É isso mesmo, pastor César? É isso mesmo. A lição começa contando a história do autor da lição. Eu vi que o autor da lição é Daniel, então provavelmente essa história seja do Daniel, aí, né, que é um missionário aí, ele até conta aí na própria lição que ele é um missionário. Ele diz assim, ó, fomos roubados. Interessante que ele estava aí preparado para o evangelismo, ele levou o seu laptop, ele levou o seu PowerPoint, ele levou o projetor, estava tudo certinho, talvez até a caixa de som, tudo pronto para o evangelismo, tudo que ele precisava. Ele estava lá e levou. Só que nesta viagem, né, que era lá para a África Oriental, diz que ele acabou sendo roubado. E roubaram e levaram tudo que ele tinha. E aí a única coisa que ele conseguiu, sabe o que foi? Uma Bíblia de bolso ainda. Não sei como era a visão dele, não tenho ideia. Mas que ele conseguiu uma Bíblia de bolso emprestada. Foi isso que ele conseguiu. Bíblia de bolso emprestada. E aí ele continua contando a história dele, dizendo o seguinte, olha, eu fui lá e eu fiz evangelismo. E muitas pessoas foram transformadas por isso. E isso me fez refletir o seguinte, essa experiência toda mostrou que naquele momento ele precisava depender unicamente da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus atuando na vida dele. Eu acho interessante uma frase que o pastor Amin, ele usa de vez em quando, às vezes a gente traz ele para algum concílio e tal. Eu lembro que uma vez até a gente perguntou para ele, e aí pastor, o senhor trouxe o seu PowerPoint? E ele, não trouxe o PowerPoint, hoje eu só vou usar o Power. Aquele jeitão dele de falar, né? Só o Power, ou seja, só o poder de Deus. E é isso mesmo, na nossa vida também nós precisamos cada dia mais desse poder de Deus, né, em nossa vida e depender mais do poder de Deus. Às vezes a gente usa, e veja, a palavra de Deus, ela já tem tudo o que é necessário para brotar, para frutificar, para essa vida e para a vida eterna. Já tem tudo ali. Mas a gente quer colocar um adubo. E aí a gente usa lá, né, o PowerPoint. E a gente usa isso e usa aquilo. E quer colocar as coisas mais e tal. Sendo que já tudo que precisa para a palavra fazer o efeito é realmente pregarmos a palavra de Deus. Isso me faz refletir também com relação às nossas mensagens, como jovens, no Ministério Jovens, a importância que nós temos da palavra ser pregada num culto JA, por exemplo, qualquer programação jovem que vai fazer e tal. E não só jovem, estou colocando para todos os ministérios aqui, desbravador e aventureiros também. Vai fazer um fogo do conselho. O poder da palavra de Deus ser aberto ali para transformar a vida da nossa juventude. Então tá ali, às vezes a gente quer usar tantos, sabe, artifícios, né, e tal, sendo que o poder já está na própria palavra de Deus. E muito do que a gente usa hoje, a gente já sabe usar, já domina, né? E confia plenamente. E isso vai dar o resultado que a gente espera, né? É isso mesmo. Mas a gente percebe, né, em muitas realidades, né? Quando você percebe pessoas conhecendo a palavra, alguns na faculdade, outros na vizinhança, né? Alguns na própria família, a gente percebe que o que realmente as pessoas precisam, estão clamando, necessitando é da palavra. E quanta gente tem buscado a palavra, né? A palavra, ela tem poder. Então, achei um convite inicial aqui, no contexto que o pastor César mencionou, é que a gente precisa entender, né, que a simplicidade da palavra é nisso que a gente tem que confiar. É nela que nós temos que depender. E confiar de que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Por exemplo, a palavra começa dizendo que existiam vários tipos de solos diferentes, né? Mas a promessa de Deus quando a palavra é lançada, quando ela é compartilhada, ela vai germinar em algum lugar. Em algum lugar onde ela cair, em algum lugar ela vai criar raízes profundas e não vai ter ninguém que arranque. Não vai ter o cuidado do mundo, não vai ser uma árvore, não vai ser os espinhos, as dificuldades da vida, os problemas. Por mais duro que seja o solo, a semente, quando ela
ela cria raízes, ela não vai ser tirada. Então é interessante. E a gente percebe, né, Érica, que na realidade essa parábola ela é muito mais do que uma simples história, né? Ela é muito mais do que uma parábola, uma história ilustrativa que Jesus queria contar. Ele queria contar coisas profundas. E o que é que você conseguiu extrair dessa história, né? A Pastor que compreenda fala que a parábola do semeador é muito mais do que uma história. Sim, pastor. E pela parábola do semeador, Cristo ilustra coisas do reino dos céus, né? Uhum. E ele tinha esse método, né, de falar sobre parábolas, né, através de parábolas. E se a gente for ler a história, ele estava ali à beira-mar, né, do mar da Galileia, Sim. né? E ali tinha vários barcos ali ao redor e muitas pessoas ali, paralíticos, pessoas doentes que estavam por ali, que além das parábolas, Deus trazia, além da palavra, Deus trazia saúde para aquelas pessoas. Então tinha toda aquela multidão de pessoas ali e ele pede para que ele se afaste um pouco da margem para que ele pudesse falar. Na Bíblia fala, o Espírito de Profecia também fala, que ele teve ali a visão de, se eu não me engano, a palavra é Genezaré, alguma coisa assim, onde ele viu o pessoal ali jogando, os lavradores jogando a semente. Então, ele tendo aquela visão, ele fala da parábola do semeador. O que acontece? Que a parábola do semeador, ela nada é como uma semente igual. Que ele lançou, a parábola do semeador foi lançada, e que nós esperamos que até hoje, depois de todo esse, ao longo de quase 2000 anos depois, aí, né? Já temos o contato da lição, do estudo da palavra de Deus durante toda essa história, que essa semente seja lançada e que seja disseminada entre nós. E que nós possamos ali falar, né, das verdades que existem ali na palavra de Deus, que nada mais é a palavra de Deus. Então, são sementes lançadas para que sejam disseminadas ali entre nós, né? Não só ali para aquele contexto de pessoas, como nos já alcança até hoje, né? Sim. Alguém mais queria destacar algo dessa parábola especial? Pegando bem o que o pastor César falou, que ele falou, né, do pastor Aminho, não vou usar o PowerPoint, hoje vai ser só o Power. E eu falando como jovem, né, uma pessoa que está aí na internet, coisa e tal, e de certa forma tudo acaba virando um show ou um espetáculo. E a gente precisa ter muito a ideia, de que foi o que ele falou, que a palavra ela é suficiente. Às vezes a gente quer fazer muito, não. Porque a gente tem que fazer toda uma apresentação aqui, cara, eu tenho que contextualizar, eu tenho que fazer todo um chamado. Mas, poxa, eu não estou aqui transmitindo uma mensagem de homem, eu não estou aqui dando uma palestra, fazendo um vídeo sobre história. Eu estou falando sobre a palavra de Deus, eu entendo que se o Espírito Santo ele está ali, para mim isso já tem que bastar. Uhum. Olha, você sabe o seguinte, ó, eu vejo Jesus como um grande semeador. E depois a gente também, né? A gente vai ver até na própria lição que depois a gente também pode ser semeador da palavra, né? Jesus era um grande semeador da palavra. Então, eu fico imaginando que Jesus ele tinha habilidade com a semente, aonde ele espalhava a semente, porque Jesus é perfeito em todas as coisas. Sim. E mesmo Jesus espalhando a semente, isso mostra que a semente ela caía em diferentes solos. Solos que eram propensos a serem arrancados ali, a semente sendo arrancada pelo inimigo. Solos onde era sufocado ali pelos espinhos. Solo onde não tinha, era rochoso, não tinha onde a raiz poder se aprofundar. Isso mostra para nós aqui que as dificuldades com relação, por exemplo, a uma pessoa, uma conversão, não está na semente e muitas vezes também não está naquele que está espalhando a semente. Por mais simples que a pessoa seja. Um lavrador, um semeador naquela época era uma pessoa simples. Por mais simples que a pessoa seja, não está na semente. A pessoa pode abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E eu fico imaginando, lembrei de uma história, como eu gosto de contar histórias, lembrei de uma história. Diz que uma vez havia um concurso, né, de uma poesia. Aí diz que a pessoa começava a declamar a poesia, né? E aí o pessoal começou a declamar a poesia e eles fizeram uma poesia, duas pessoas. No Salmo 23, que diz lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal. E diz que um declamou a poesia e diz que todo mundo aplaudiu aquela coisa toda e olha, foi lindo demais, o jeito que ele conseguiu. E diz que o outro foi lá, um senhorzinho, sabe? Tava ali com as roupinhas surradinhas, foi lá e declamou e as pessoas estavam chorando no final. E aí eles disseram a diferença, disseram, ó, um conhecia o Salmo do pastor,
o outro conhecia o pastor do salmo. Essa é a diferença. Então a pessoa, por mais simples que seja, conhecendo, tendo relacionamento com o pastor do salmo, com aquele que tem a palavra, tem a semente, você pode ter certeza, a semente vai ser plantada, vai ser lançada e não voltará vazia. Deus vai fazer brotar e frutificar. Amém. Em Isaías 9, né, até destaca essa realidade que Jesus, quando estivesse aqui, o Messias, quando estivesse aqui, um dos recursos que ele usaria para compartilhar as verdades do reino de Deus seria o recurso das parábolas. Interessante porque já é anunciado que o Messias usaria essa estratégia e de que alguns iriam compreender e outros não iriam entender. E até o apóstolo Paulo deixa bem claro de que compreender as verdades espirituais, as verdades do reino de Deus, só através do Espírito Santo. Só através da explicação de Deus, através do próprio Espírito de Deus, através de Jesus, né? Tanto que quando os discípulos ouvem as parábolas de Jesus, em especial do semeador, eles recorrem a ele. E eu fico tentando imaginar Jesus explicando, né? Tentando ser o mais didático possível, o mais simples possível, usar a experiência, no caso aqui de um lavrador, né? No caso aqui da semente, eram coisas, né, do dia a dia, coisas que eles sabiam, como era o processo, né? Quando o cara ia plantar, eu venho do campo, né? Cresci no campo, então papai, quando a gente ia para alguma roça plantar, eu adorava ir. Primeiro era uma festa, né? Era um molequinho, ele deixava eu ir lá com os trabalhadores que ele contratava por dia, diária, né? Chamava cada um lá e tal, e ele ensinava, né? Às vezes eu queria fazer o trabalho do cara, né? Eu queria pegar a enxada, mas ele explicava, tem que tirar as pedras, afastar bem, depois secava, né? O suficiente para poder cobrir depois. Beleza, no mato também, depois de plantar um tempo, depois tinha que ir lá e roçar, porque se não deixava, sufocava, né? E matava também aquilo que foi plantado e tal. E quando fosse semear, tinha que colocar debaixo da terra. Não podia botar em qualquer lugar, tinha que colocar debaixo da terra. Então tinha todo um processo que tinha que ter seguido, né? E quando fosse colocar também, colocasse entre 4 a 5 caroças. Não podia colocar um monte, porque ia sufocar também dentro. Tinha que colocar uma quantidade específica, né? Para cada buraco que foi cavado. Então era muito interessante, né? Tinha todo um processo. Mas quando esse processo era respeitado, quando o terreno era bem organizado, ou ele era mantido após a plantação, não tinha como dar errado, cara. E se colocava ali 5, 3, né, caroças, ali dava ali um pé de milho que dava, às vezes, 1 milhão de mais. Não era só 100, era muito mais. Uma espiga dava muito mais do que aquilo que foi plantado. Então, Jesus queria ensinar com histórias simples, né, do dia a dia, e mesmo sendo do dia a dia, com elementos do dia a dia, do cotidiano daquela época, tinha gente que não entendia, não compreendia. Porque a palavra de Deus, as verdades do reino são coisas espirituais, que só se discernem espiritualmente, né? Por isso que é tão importante a gente, quem sabe a lição mais importante, porque os discípulos no final da palavra eles recorrem a Jesus. Nós temos que voltar para a palavra, ler, reler, tentar entender o que Jesus queria ensinar. Quando refletimos atentamente sobre o significado da palavra, abrimos a mente à influência do Espírito Santo. É legal isso aqui da lição. Desta forma, a semente não é desperdiçada em nosso coração. Isso. Meditando nas Escrituras e buscando a orientação divina, a semente da palavra de Deus pode criar raízes e dar frutos dentro da gente. Então, quando a gente percebe, Jesus queria que o povo parasse e pensasse, né? Caramba, que tipo de solo eu sou? Que está lançando a semente. Como é que eu vou receber? Será que as coisas que eu amo no mundo vão sufocar? Será que seguir Jesus é uma coisa importante para mim? Será que eu vou receber a palavra ou só ouvir e ficar, legal? Muitos ouviam e ficavam, né, assim, abismados, né? Fazer uma cura. Mas quando ele falava, me siga, seguir já é demais, né? Então tinha tanta coisa além do que ele queria ensinar. E o mais importante, né? Ter compromisso, aceitar o compromisso com a palavra. Quais são as maneiras práticas pelas quais podemos preparar nosso coração para receber a palavra de Deus? Eu anotei algumas coisinhas aqui, tá? Primeira coisa, ter tempo de qualidade para ouvir a palavra. Um momento especial para isso durante o dia. Né? Evitar distrações quando estiver estudando a Bíblia. Né? Dedicar tempo, intencionalidade, concentração para você ouvir a voz de Deus. Porque uma coisa é certa, como o pastor César falou, a palavra de Deus ela nunca vai voltar vazia, né? Porque ela é que faz toda a diferença na nossa vida. Bom, eu queria pedir agora aqui o Alan, porque eu já dei aqui até um spoiler aqui, né, Alan, mas é importante a gente cultivar o solo, né? Como eu falei, né, meu pai deu várias orientações sobre o preparo do solo e tal, mas tem um solo, né, especial que nós precisamos cultivar para receber a palavra de Deus. Como é que a gente pode cultivar o solo do nosso coração? Perfeito.
Uma palavra que o senhor falou aqui da sua história, nem sabia que o senhor tinha trabalhado no ramo da agricultura, mas o senhor utilizou a palavra processo. A gente, quando vê aqui a tirinha, a gente vê aqui os solos e sabe o que aconteceu, mas a gente tem que entender que nós, como um solo, ou seja, nós absorvendo o que Cristo tem pra gente, é tudo uma questão de processo. Então, pode ser que uma pessoa ela já inicie a sua jornada, de repente, como ali o solo em que as sementes foram comidas pelo passarinho. Uhum. Você falou, né? Que tem que, não sei, capinar, você tem que tirar pedra, você tem que manter. E pra gente poder conseguir ser o quarto caso que o pastor falou que não apareceu, a gente acaba passando por esse processo, porque viver aqui nessa vida abaixo do sol é complicado. Então, a gente ficar muitas vezes sufocado pelas seduções do mundo, às vezes, de repente, por uma amizade errada. Uma promoção extraordinária no por trabalho. Uma promoção, de repente, o que você faz aí? De repente, dá aquela burladinha no sábado para poder fazer alguma coisa legal, conhecer uma menina. Eu conheço alguns jovens assim, sabe? Que aceitou a palavra e tal, abraçou, batizou, seguiu ali. Mas quando recebeu uma promoção especial no trabalho, deixou a sua concessão de fé, a sua decisão e foi, né? Seguiu. Alguns jovens assim, viu? E o que a gente precisa ter é a questão da responsabilidade do compromisso. Porque às vezes eu posso estar numa fase daqui do meu solo em que eu tô aqui como uma rocha, eu tô aqui com um espinho, mas eu preciso ter aqui a noção de onde eu tô para que eu possa ali me dedicar mais a Deus, para que eu possa sair, para que eu possa começar a frutificar. Ok. Interessante, você falou dos pássaros, né? Que no processo normal de plantação, por isso você tem que cavar a terra, né? Afastar o que tiver que afastar, enfim, cavar a terra. E você tem que cobrir a semente. Se você não cobre, qualquer coisa vai tirar ela. Um trabalhador vai passar e vai chutar, um passarinho vai chegar lá e vai comer, que é o normal, né? Passar e comer. Então, é muito comum. Então, por isso que é tão importante que a semente seja plantada. Para ela germinar e criar raízes, ela tem que estar na terra. Por isso que quando fala da terra boa, né, a terra que foi cultivada é a terra que recebeu que a semente foi plantada. É por isso que ela pôde germinar. Tudo que passar disso vai ter uma chance muito grande da semente até de certa forma ser recebida, ser lançada também, receber também. Mas se ela não segue esse processo, ela vai ser tirada de alguma forma. Ou vai secar e vai morrer, não vai germinar, porque não entrou na terra. Ou algum passarinho vai chegar e vai levar. E interessante que Jesus ele explica cada um desses itens, né? Interessante demais, né? Pois não, vai falar. Primeiras damas. Sabe, pastor, eu escutando aqui o Alan falando sobre o processo, aí você falou que conhece alguns jovens, né, que passam por isso. Eu não vou muito longe, eu mesma, né? Nasci num lar cristão, contar bem pouco, aqui em poucas palavras. E há muito tempo eu fui aquela pessoa esquenta-banco, né? Só alimentava ali os sermões que eram falados ali, todos os sábados. Eu era aquela pessoa que estava em todos os cultos. E eu só fui ter o meu encontro mesmo verdadeiro com Cristo há 11 anos atrás. 11 anos o encontro. Uhum. E foi assim, para mim, extraordinário. Saí da minha zona de conforto mesmo. Eu entendi, internalizei que aqui nesse mundo, nessa terra, eu não vim só para sofrer, só para constituir uma família e depois deixar um legado e morrer, entendeu? Eu vim para ter um compromisso maior, que era de disseminar assim a mensagem, de ser uma pessoa que propaga ali a mensagem de Cristo. Por onde quer que eu esteja, no contexto onde eu estiver, porque a lição aqui, essa parte da lição é muito interessante, que ela fala sobre esse processo daquela pessoa que a semente cai ali ao longo do caminho, onde os espinhos sufocam. Então, qual é o meio, qual é o contexto que nós estamos hoje? Que tipo de ciclo você está que impede que você cresça, que você produza frutos, né? Então, isso me chamou muita atenção. Não vou muito longe. Eu trouxe para mim a mensagem, né? A mensagem que é feita, ela tem que impactar a nós primeiro, para que nós possamos ali passar, para que outras pessoas consigam compreender da mesma forma que a gente seja transformado também, da mesma forma como a gente foi, né? Com aquela mensagem. Uhum. Então... É engraçado, porque dependendo de como você cultiva
né, o seu Exatamente. próprio solo, o resultado final vai ser afetado, né? Isso. Então, às vezes você recebe a palavra, né, como foi no seu caso aí de criança, família cristã e tal, mas se você não cultivar, não tem como, vai ser sufocado, né? O mundo, aqui no caso os espinhos e tal, ela vai sufocando até que o amor que um dia você teve por Deus, dedicado, alguns jovens que cantavam, pregavam, foi campeão do pregador mirim. Deus estava no mundo, longe, distante de Deus. Um dia um cara que foi um instrumento para ganhar a família dele toda para Jesus, hoje está longe, não tem mais amor por Deus, não tem mais amor pela palavra, não tem mais contato com Deus, com a igreja, não se envolve mais em nada. Então, se você não cultivar, não adianta só plantar. Se não cultivar, se você não proteger, se não afastar aquilo que vai sufocar, não adianta. Não vai crescer e não vai dar fruto. E foi aquilo que tu falaste, né? Tem que cavar, jogar semente, aí de vez em quando vai ter que ir lá limpar, tirar aquilo que vai sufocar. Então é tudo um processo, tudo você tem que estar ali cultivando, assim é a nossa vida espiritual. Você tem que estudar, você tem que ter aquela comunhão com Cristo para que você não seja sufocado pelas coisas externas, né, deste mundo. Eu destaco alguns pontos aqui nessa parte, cultivando o próprio solo. O primeiro deles é o seguinte: para evitar as armadilhas, a própria lição está dizendo aqui, ó, precisamos cultivar o coração. Então a gente já identifica o solo. O nosso solo é o coração. É claro que na Bíblia, quando fala sobre coração, está se referindo à nossa mente. Sim, nossa mente sim, precisa ser cultivada. Outro ponto que eu achei interessante aqui é o seguinte, dizendo que o solo fértil requer a composição equilibrada de nutrientes. Também achei interessante isso daí. Porque às vezes a gente tem muita chuva, muita água. Muita chuva, muita água, é importante a água. Mas se for demais, vai acabar sufocando e você perde a sua plantação. Ou às vezes muito sol, deu seca, não tem água, vai perder sua plantação também. Então isso daqui é importante, é ter uma composição equilibrada dos nutrientes. Outro ponto que eu destaco aqui é o seguinte, a própria lição está dizendo o seguinte, ó, escolhemos nossos ambientes. Diz que quando você nasce, você não escolhe o ambiente. O seu solo tá ali, você nasceu. E todos nós nascemos com um solo ruim, viu? Infelizmente, eu preciso dizer isso. A gente nasce com um solo ruim. É a natureza pecaminosa que tá lá, é para fazer coisa ruim mesmo, é para não aceitar a palavra de Deus, sabe? É influência e tal, externa, seja como for. Bom, diz que quando a gente nasce, então a gente não pode escolher. Mas diz que depois, na nossa idade adulta, a gente já começa a escolher o nosso solo. Escolher qual é o solo que realmente vai fazer a diferença. Então, olha só, solo é o coração, a mente. Não pode ter nutriente de mais nem de menos, é equilibrado, os componentes equilibrados. Depois a gente entendeu aqui que é uma questão de escolha, nós escolhemos. Não é assim, que nem a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, é pronto você ser sempre assim e acabou. Né? Não é assim, a gente pode escolher ter um bom solo. E aí por último diz assim, ó, decidimos, né? Ó, os princípios da nossa vida. Aí diz assim, ó, escolhemos nossos amigos, escolhemos nossos interesses, escolhemos nossos valores e decidimos quais princípios vão guiar a nossa vida. É assim que o nosso solo é trabalhado. A gente escolhe os amigos, a gente escolhe os interesses, os valores e a gente decide. Isso aqui é bom para mim. Isso aqui vai fazer com que a palavra de Deus frutifique no meu coração, na minha vida. E nem de mais nem de menos. Aquela questão, equilíbrio, né? Para que a semente germine da forma que deve na nossa vida. E a gente frutifique para a honra e glória de Deus. É isso aí. Então é importante, né? Você parar e pensar que tipo de solo você está sendo, que tipo de solo está sendo o seu coração. Jesus, essa palavra identifica ali já de cara 3 lugares, né? Em que a semente não pode crescer e não vai dar frutos. Então, o lugar que a semente é lançada, mas não tem contato, né, mais profundo com a raiz, com a terra, não vai dar fruto, né? Aqueles que tá ali de superficial, alguém vai lá e pode tirar, né? Ou quem, nas cuidados do mundo vão tirar. Ou até mesmo sufocado tantas coisas, né? Que você tem contato, ideologias, somente a minha também bombardeada o tempo todo por coisas desse mundo que podem sim, relacionamentos, decisões. Quantas pessoas não naufragam na fé porque depois de escolher um namorado ou a pessoa que vai casar com ele o resto da vida? Quanta gente não... Eu conheço várias pessoas assim que a sua fé hoje está estagnada, paralisada por uma escolha errada, não é? Então, tudo isso pode interferir para que a semente dê frutos e crie raízes profundas aí no seu coração. Então, escolha criar seu próprio ambiente. Essa escolha é minha, é sua, não é de Deus. A dele é lançar a semente. A nossa é de receber ou não. Então, depende de como você vai cultivar. Por isso que é tão importante você e eu também ficarmos espertos, né, para evitarmos as armadilhas de Satanás, o inimigo. Ele vai fazer de tudo para que você não cultive a semente da palavra de Deus no seu coração. Então, certifique-se, tá bom? De que tem alguma coisa ou não atrapalhando aí a semente da palavra de Deus
criar raízes profundas aí no seu coração. Que decisões você precisa tomar para que a palavra de Deus produza frutos em sua vida? Que decisões? Você acha, que decisões o jovem poderia tomar, na visão de vocês aqui? Que decisões, atitudes ele poderia tomar para evitar que a palavra de Deus para evitar que a palavra de Deus produza fruto? Aliás, para evitar que a palavra de Deus não produza fruto no seu coração. Isso, não produza fruto. Que coisa vocês acham que o jovem poderia tirar da sua vida? Pastor, depois da convenção jovem, eu fiz assim uma limpeza, sabe? Emocional, psicológica, em ferramentas de internet, tudo que eu tinha acesso que me distanciava, né? E eu saí de alguns grupos, de alguns ciclos sociais, sabe? Onde a conversa ela não produz nada de interessante. Você está ali pela comodidade, porque você está entre amigos e não se sente à vontade de sair para que o amigo não se sinta chateado, e, enfim. Não agregue nada na tua vida. Exatamente. Então eu pensei assim, falei, bem, não me agrega, não acrescenta, então eu vou sair. Quiser encontrar comigo, eu estou no PV. Então, para mim, eu acho que o ciclo social... Ai, meu Deus, perdão. O ciclo social ali... Não falei égua, né? Vocês estavam esperando égua, né? Eu esperei. Por favor, por favor. Não deu certo dessa vez. Então, eu acho que, para mim, a questão da amizade... o relacionamento ali, se você não conseguiu, acho que no jovem, né? O jovem tem isso. Você vai trabalhar e você acaba atraindo pessoas ali, em qualquer lugar. Você que mora num condomínio, que você tem um ciclo social com outras pessoas de várias culturas. Se você já tem uma certa inclinação por causa do que nós já temos, por causa do pecado, mas se você tem essa inclinação, se você não se afastar, é muito certeiro que você acaba caindo. Então, eu acho que se afastar aí do ciclo social, ali, relacionamento de pessoas assim, tóxicas, né? Como a gente fala. Isso é importante demais, né? Bom, fica uma dica prática, né? Que decisões você precisa tomar para que a palavra de Deus produza frutos em sua vida. Tá aí decisões, sugestões práticas, né? Alguns têm que sair de algumas relações tóxicas, viu? Alguns relacionamentos que têm de afastar de Deus. Alguns buscam pessoas que não amam a Deus, né? E querem, acreditam que elas vão te amar. Então, uma furada também, tá? Um ambiente de trabalho, muitas vezes, né? De pessoas que sufocam a fé. Eu conheço gente que, às vezes, ganha mal, cara. E fica ali achando que é a única coisa que tem na vida, né? Quando Deus pode dar possibilidades bem maiores para essa pessoa ou para esse jovem. Então, fique esperto e fique atento. E talvez você, nessa lição, tenha que tomar uma grande decisão. E não tenha dúvida, tudo que você puder deixar, tirar de lado, para que a palavra de Deus produza frutos na tua vida, faça. Porque é a melhor maneira de você ver neste mundo ter uma vida frutífera, que abençoe e que dê resultados reais da palavra de Deus na tua vida, tá? Caminhando aqui por hipertexto, a palavra-chave da semana é autorresponsabilidade. De acordo com a neurociência, né, já faz um bom tempo que o ambiente e a cultura têm mais peso sobre o comportamento do que a genética. Não fala assim, né? Lembra da Gabriela lá? Mas eu sou assim porque eu nasci assim, porque meu pai é assim, minha mãe era assim, né? Meu temperamento é assim por isso, né? É genético. E a neurociência tem apontado uma realidade profunda, real, você mencionou agora há pouco. O ambiente, as pessoas com quem eu convivo, a cultura onde eu estou inserido, né, a cultura que eu estou abraçando, ela vai influenciar muito mais do que a questão genética. Então, por isso que é tão importante você ter essa noção. A palavra do semeador vai ensinar sobre isso. O ambiente vai definir muitas coisas. Sim. E vão definir se a semente vai ter resultado, vai ter frutos ou não. Então é importante você ter noção, sim, o ambiente tem que ser muito bem cultivado. A palavra-chave da semana é autorresponsabilidade. Vou começar pelo pastor César. Qual é o seu texto? Que palavra você queria agregar, brother, à nossa rede semântica? Muito bem, meu amigo. Olha só, o meu texto está lá em Eclesiastes, capítulo 11, Eclesiastes 11, verso 1. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista Atualizada, e diz assim, ó: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu creio que aqui na nossa autorresponsabilidade é a nossa ação. A gente precisa lançar, precisa trabalhar, precisa lançar a palavra de Deus, né? Assim como Jesus era o semeador, nós também precisamos aí cumprir o legado que ele nos deixa de lançar, de agir, né? Então, lança o teu pão sobre as águas. Nós precisamos agir. Essa é uma palavra que eu uso aí, é ação.
Boa, ação. Eu posso usar um outro contraste? Claro que pode. Paciência. Paciência também, né? Depois de muitos dias. Cara, se eu tiraria também essa palavra paciência, É né? verdade. É autorresponsabilidade, você primeiro acreditar que a semente ela não vai voltar vazia, ela vai dar resultado, né? Mas para isso, cara, eu nunca vi um lavrador plantar e ficar, bora semente! Não, ele tem que esperar, cara, ele tem um tempo para isso, né? Uhum. Então, eu falo aqui para alguns jovens, né? Cara, eu tô me decidindo ser fiel, me guardar puro até o casamento. Né? Eu não vou viver uma vida sexualmente ativa fora do casamento, por exemplo. Seja virtualmente, enfim. Cara, espera. Porque a Bíblia diz que vai dar certo. Então tenha paciência, espera. Você vai, quem lançar o seu pão, quem lançar, né? Você vai colher. Não fique desesperado. Porque Deus ele cumpre as suas promessas. Ainda mais para quem acredita nelas. Você sabe que, assim, vamos dizer assim, as plantas, né, que nascem e elas têm um maior período de colheita, por exemplo, elas demoram muito tempo. Vou dar um exemplo. Se você quer plantar um cereal, em 3 meses você está colhendo. Plantou milho, 3 meses você colheu milho. Sim. Mas se você quiser plantar, por exemplo, uma árvore frutífera, ela demora muito tempo. Dizem alguns, não sei se isso é uma realidade, mas que uma tamareira leva 80 anos para produzir. Quer dizer que quem planta uma tamareira não vai comer da tamareira, mas outras pessoas vão comer futuramente. E eu fico assim, tocou num ponto importante, né? Quanta gente, rapaz, porque decidiu uma decisão firme lá da palavra, a geração dele inteira é abençoada. Cara. Verdade. Incrível, né, cara? Mas também, quando você não tem paciência ou não tem uma ação decidida, geralmente as gerações futuras também colhem. É incrível. Vai lá, Érica, qual é a tua palavra e o teu texto? Então, meu texto está lá em 2 Timóteo 4, 4, de 1 a 5, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuno, que não corrige, quer não corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E para mim foi compromisso. Boa. Compromisso. E você, Alan? A minha passagem foi 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim. Sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. E a palavra que eu escolhi foi escolhas. Boa. Tem uma música que eu ouvia quando eu era menor, nem sei de quem que é, que meu pai gostava de colocar para tocar bastante em casa, Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? E é justamente que fala sobre isso. Essa questão, toda a questão do solo e tudo mais, é sempre uma questão de escolha da gente entrar no processo, e para entrar no processo você tem a questão da paciência. E todo dia é uma escolha. Toda escolha é uma renúncia, seja através de um relacionamento que não agrega, através do tempo que a gente passa consumindo besteira. Às vezes, no sentido de besteira, não porque algo seja mal, mas porque não agrega. Uhum. Eu também lembro, meu pai e minha mãe foram visitar uma senhora, estava muito enferma, e eles cantaram essa música. Meu amigo, vida ou apelo. Deuteronômio, né? A base do texto é isso aí. Mas é isso aí, temos que ter autorresponsabilidade, porque Deus, né, a lição menciona isso aqui claramente, né? Deus ele tem feito de tudo de forma incansável, incessantemente tem lançado a palavra, né? Todos os dias no nosso coração, usando situações, pessoas, esse podcast aqui para despertar você e a mim também, fazendo a gente refletir, né? Porque o problema não está na semente, nunca esteve na semente.
certo? Tudo que é necessário para que a semente cresça e dê frutos já está contido nela, na palavra de Deus, não é? O problema não é a semente, mas o solo. E a grande pergunta dessa semana, desse episódio é: que tipo de solo você está escolhendo ser? Que tipo de atitude você está tomando para poder cultivar esse solo, para ele receber a palavra de Deus, para que crie raízes profundas? Então, o pastor César mencionou aqui sobre a importância da gente ter uma ação, não é isso? Ação. Decidir. E se decidiu tomar uma ação, seja paciente daquilo que você decidiu tomar na vida, né? Da decisão que você decidiu tomar lá da palavra de Deus. Ter compromisso com a palavra, né? De receber e amar a doutrina, não ser aqueles que a princípio amam e depois, isso aqui não é tão importante assim. Esse princípio aqui não é tão princípio assim, né? Minha sexualidade eu cuido né? Eu falo o que eu tenho que comer, com o que eu tenho que andar, não vai influenciar em nada. E a Bíblia fala com quem você anda, vai influenciar sim, brother. As amizades, elas corrompem ou não, né? A sua forma de viver. As más amizades corrompem os bons costumes. E aqui o Alan mencionou a importância da gente todo dia escolher ser um bom solo para receber a palavra de Deus e ter essa consciência. Você é responsável de que tipo de solo você vai ser. Sim, o ambiente tem influência muito grande, né, no resultado final da palavra de Deus na sua vida. Caminhando já para o final, eu queria pedir aqui a ajuda do pastor César, porque a Bíblia diz que Jesus é o semeador principal, ele é aquele que veio semear a palavra de Deus, né, as verdades de Deus, os princípios do reino em nosso coração. E como se tornar, pastor César, um semeador da palavra, assim como Jesus também? Bênção, é isso mesmo. A lição diz o seguinte, né? E a própria Bíblia diz que a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada são espírito e vida. É espírito e vida. Legal. Isso é interessante. E aí disso aqui começa contando a história de Paulo, que ele teve algumas experiências missionárias bem interessantes. Diz que, em primeiro lugar, ele foi até os cristãos lá de Tessalônica e diz que eles reagiram à palavra de Deus quando ela foi pregada. Então aqui olha interessante. Primeiro, eles ouviram e segundo, eles acolheram no coração. E a gente vai ver que é uma sequência, vai ver, tem uma sequência aqui. Então, primeiro, lá em Tessalônica, ele diz, eles ouviram e acolheram no coração. Mas quando ele vai para Bereia, ele sai de Tessalônica e ele vai para Bereia. E aí ele diz, olha, os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles foram examinar nas escrituras para ver se realmente era o que eu estava dizendo. Então, olha o crescente. Primeiro, lá em Tessalônica, eles ouviram e acolheram no coração. Lá em Bereia, eles ouviram, eles acolheram no coração, mas eles também pesquisaram na Bíblia para ver se realmente estava ali tudo certinho como Paulo estava falando. Então, eles foram mais nobres. Mas quer ser mais nobre ainda? Então, eu vou dizer para você como que você faz. Primeiro, você ouve a palavra, você acolhe a palavra no coração, você pesquisa sobre a palavra e você compartilha a palavra. Aí você é mais nobre ainda. Quer ser um jovem mais nobre que os de Bereia? É simples, você precisa compartilhar a palavra. E que palavra é essa? A palavra é Cristo. É interessante que diz assim, pregar a palavra é pregar a Cristo. E é um privilégio incalculável compartilhar as palavras de Cristo com as pessoas. Porque elas são espírito e vida, né, cara? Já pensou você ver alguém que não tinha esperança nenhuma, não tinha perspectiva de futuro, né? Não tem a projeção, tudo que tinha é esse mundo aqui, ou vive numa vida triste, né? Sem sentido nenhuma. E essa pessoa passar a ter esperança, passar a ter, né, projeção para o futuro, pensar em vida eterna. E esse privilégio só vai ter quem aceitar o compromisso, né, de amar a doutrina a tal ponto de não guardar para si mesmo, de compartilhar com outras pessoas, né? Por que você acha, que até perguntar a vocês aqui também, por que você acha que Jesus deseja que participemos da proclamação do Evangelho? Por que Jesus está tão interessado que, assim como o apóstolo Paulo, a gente saia também para ser um semeador da palavra? Por que Jesus tem tanto interesse que isso aconteça com a gente também? Eu acho que isso faz parte do processo, né? É aquilo, né? A gente só consegue transmitir aquilo que a gente tem, né? Não tem como dar amor, sendo que eu não sou uma pessoa amorosa. E o ponto é, quando eu olho para o Evangelho, quando eu vejo Jesus, e de Gênesis a Apocalipse, eu descubro a história mais incrível do universo. E não tem como eu pegar isso daqui e ficar para mim. Se isso daqui ficar para mim, eu for virar um monge tibetano e for lá, cara, você não entendeu nada, e essa mensagem ela não é gloriosa do jeito que você está imaginando. E eu entendo que essa questão da proclamação, ela faz parte do nosso processo, assim como Jesus ele transmitia
ali as boas novas para as pessoas, seja através da cura, ou seja através de uma história, Deus ele precisa que a gente, ou na verdade ele não precisa, porque Deus ele pode fazer o que ele quiser, mas ele dá esse presente para a gente. Olha, eu acho que a gente participar da questão do processo de semeadura é um privilégio. Não sei se você já tiver essa experiência, já tive, já até contei um pouquinho para vocês, mas é legal demais. Você vê um lugar sem nada, sem vida, ele já até foi queimado geralmente, né? Num processo normal de uma plantação comum, tem o processo de queima toda a erva, depois espera para depois preparar a terra, vira adubo, tem todo o processo de chuvas e tal. Quando não é uma coisa mecanizada, é mais manual, mais familiar, geralmente é assim. Mas depois de um processo geralmente árduo, tem que cultivar, tem que tirar, né, as ervas para que ela não sufoque a semente e tal. Mas depois de um tempo, cara, você vê ali, você planta ali alguns grãos, você vê uma safra inteira, enorme, né, para você ver e colher o resultado daquilo que você plantou. Não tem nada mais satisfatório para alguém que plantou do que colher aquilo que plantou, né? Com certeza. Então, por isso que a colheita é uma coisa assim tão importante. Até misturei a palavra no começo desse episódio, né? Falei do joio e trigo, mas essa palavra aqui não tem nada a ver com joio e trigo, tá? Essa do semeador. Mas uma coisa é certa, né? Tudo que a palavra de Deus planta em nosso coração, ela vai dar fruto, vai dar resultados. Para essa vida aqui e para a eternidade. As consequências são as melhores possíveis. Então, se você quer ver isso acontecendo, como aconteceu na tua vida também, então, quem sabe que é a grande motivação que Jesus quer dar pra gente. Você quer que isso aconteça na vida de alguém também, que aconteceu na tua vida aconteça na vida de alguém também, então compartilhe a palavra. Porque da mesma forma que você abraçou, que a tua família abraçou, e isso mudou radicalmente a sua vida, isso não só pode, isso vai acontecer na vida de outras pessoas também, porque a palavra de Deus ela é vida, ela transforma a realidade. E por isso não guarde, permita. Quando você semeia a palavra, você está permitindo que Jesus alcance a vida e o coração e a história de outras pessoas. Por isso que as parábolas, elas transformam vidas, né? Então compreender as verdades do reino vai gerar uma transformação que não vai se limitar somente a essa vida. Nesse mesmo caminho aqui, só para... Pois não. Tem um grande pregador aí, esqueci agora o nome do pregador, mas um grande pregador aí no passado, ele diz o seguinte, que evangelismo, ou pregar a palavra, é um mendigo falando para outro mendigo aonde encontrar o pão. Quer dizer o seguinte, o mendigo foi saciado. E aquilo foi tão bom para ele que ele disse, não, tem que levar meu colega aqui para lá também ser saciado como eu. Se a palavra ela é tão importante para mim, ela transforma tanto a minha vida, quer dizer que ela foi tão boa, trazendo, sabe, paz, trazendo tranquilidade, trazendo amor, trazendo carinho, trazendo compreensão no lar, na família. Isso é tão importante para mim, por que eu não levo para os outros então? Eu preciso fazer isso, senão eu me torno obeso espiritual. É aquela pessoa que vai se alimentando, fica gigante, sabe, lá na igreja, ilustrando o banco, mas não compartilha. A gente não pode. Sabe que a obesidade causa um monte de problema, né? Sim. Então a gente não pode, precisamos compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. E semear dá trabalho, gente. Sua, viu? Dá. Mas saiba de uma coisa. Mas é recompensador, né, pastor? É recompensador. Participar desse processo é um privilégio, tá bom? E ele é uma evidência, né? Participar desse processo é uma evidência, primeiro, que você está criando raízes. Segundo, que você entendeu o seu propósito agora como semente. Você é a semente da palavra de Deus. E para você germinar de alguém, você tem que morrer. Então, até o processo de semeadura é um processo de morte para o eu, né? De morrer para o seu egoísmo, para o seu conforto, para o seu comodismo. E você agora ser a semente viva a ser plantada no coração de alguém. Vai morrer para que o fruto possa nascer. Por isso que esse processo ele evidencia uma das coisas mais lindas que um ser humano poderia ter, um cristão poderia ter, que é aprender a conhecer a Deus, né? Conhecendo a Deus de verdade. As palavras não só revelam o amor de Deus, a graça de Deus, a forma como Ele trabalha, né? E respeitando cada tipo de solo, né? Sabendo que, embora Ele faça parte dele, a gente vai ter que escolher aceitar ou não, não é? Mas eu queria terminar aqui ouvindo de vocês as considerações finais, começando aqui pela Érica, como é que você queria compartilhar com a gente que você aprendeu nessa lição e por que conhecer as parábolas ajudam a gente a conhecer mais a Deus. Pastor, uma coisa que eu gostei muito é o seguinte, aqui na lição já traz assim, o conhecimento de Deus é tão alto quanto o céu e tão vasto quanto o universo. Nada é tão enobrecedor nem tão importante quanto o estudo dos grandes temas que concernem a nossa vida eterna. Que a juventude procure compreender
essas verdades doadas por Deus. E logo ali na frente ele fala assim, o conhecimento da verdade depende não tanto da capacidade intelectual, quanto da pureza de propósito, da simplicidade de uma fé sincera e confiante. Então você não precisa ser mestrado, pós-doutorado, para você entender. Você não precisa ser o César. Exatamente. Então você consegue... É isso. Quantas histórias a gente... Com certeza vocês conhecem pessoas que são analfabetas, mas que levaram muitas pessoas para Cristo, né? Pessoas que não conseguiam ler, mas conseguiam passar a mensagem, né? Semear, cultivar ali a palavra de Deus, a verdade em seu coração. Então, eu particularmente gostei muito da lição dessa semana, muito mesmo, e eu faço assim um convite especial para os jovens, né? Procurem falar de uma pessoa que você conhece, tem aquela experiência profunda, tem essa experiência com Deus. Jesus, né? Se você tem aquele contato assim mais superficial, que não se teve esse encontro verdadeiro, procure ter, estude mais a lição, procure estudar a Bíblia e ter essa comunhão diária, porque na medida que você acorda já para os seus afazeres, aí já era. Você não consegue buscar ao longo do dia. Você precisa ter esse contato primeiramente ali nas primeiras horas da manhã. E acredito que isso faça toda a diferença ao longo do seu dia. Que seja essa sua experiência. E aí, Alan, considerações finais? Rapidez, vamos lá. Vamos lá, a minha foi com muito essa questão da gente se tornar um semeador. Porque a gente falou muito do solo, de como a gente acaba absorvendo isso, de como é um processo. E para a gente poder transmitir, apesar da gente não ser teólogos como os pastores aqui, a gente precisa buscar. Porque acho que o pastor vai concordar comigo. Se eu fosse pedir, pastor, eu tenho aqui uma terra aqui, me ajuda aqui a cultivar alguma coisa. E se eu visse que você não conseguiu fazer o seu trabalho na sua terra, eu não vou pedir ajuda para ele. Então a gente precisa, como semeador, ter a responsabilidade da gente sempre fazer o bom trabalho no nosso solo, porque aí a gente vai saber como a gente colocar a semente. Boa. Muito bem. César? É isso aí. Mas você pode pedir ajuda para ele aí no terra, na solo, porque ele é fazendeiro. É fazendeiro, camarada aí. Caramba, agricultor. Meus amigos, é o seguinte, a lição mostra pra gente claramente que a gente precisa cuidar do nosso solo. Cuidar do solo. Para isso, muitas vezes eu tenho amizades tóxicas, hábitos tóxicos e eu preciso mudar, eu preciso alterar. Às vezes até não tenho assim alguma coisa que seja tóxica, mas por exemplo, o meu tempo, quanto tempo eu tenho passado aí cuidando do solo do meu coração, sabe? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Segundo, você cuidou do solo? Então agora, ouça a palavra de Deus, aceite no seu coração a palavra de Deus, pesquise, estude cada vez mais e seja um compartilhador da palavra de Deus, um semeador da palavra de Deus. Tenho certeza que dessa forma vidas serão transformadas pelo seu trabalho e quando chegarmos lá no céu, podemos ver o fruto desse trabalho aí nas mansões celestiais. Amém. Top demais. E aí, qual é a mensagem central da parábola do semeador? O que você conseguiu extrair para sua vida pessoal aí? Bom, uma que eu extraí para mim é que, a palavra de Deus vai ser lançada, está sendo lançada, mas depende da gente, se a gente vai abraçar ou não, se a gente vai aceitar ou não. Existem vários tipos de solos e é a gente quem vai decidir que tipo de solo a gente vai ser. Se vamos ser abertos e iremos receber essa semente da palavra ou não. Espero que você tenha aproveitado para fazer algumas reflexões e decidir ser essa terra boa que vai receber a palavra e vai multiplicar. E vai ser uma bênção, né, para quem está perto de você. Amém. Eu queria pedir a Eric que terminasse com oração para que o estudo bate-papo dessa semana desperte no coração de alguém, de algum jovem, o desejo profundo de preparar cada dia, né, o sol do seu coração para receber a palavra de Deus. Ora com a gente. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de estudar a Tua palavra. Amém. Que possamos, Senhor, colocar em nosso coração, em nosso entendimento, que a vida aqui sem Ti é vazia, Senhor. E que possamos, Senhor, levar o máximo de pessoas conosco para o céu, amém, para termos esse encontro tão especial contigo. Amém. Faça, Senhor, de nós instrumentos em Tuas mãos, amém, que possamos propagar a mensagem que Tu queres que seja pregada, que sejamos, sim, verdadeiramente esses instrumentos. Amém. Nos abençoe, fique conosco. Abençoe as pessoas aqui que nos acompanharam, esteja com cada uma delas nas suas dificuldades e nos traga, Senhor,
para mais perto de ti. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Érica. Obrigado, César. Muito bom estar com vocês. Obrigado, Alan. Tá bom? Pastor. Bom demais, tá? E obrigado a você, né, que acompanhou a gente até agora. Esse é o primeiro episódio da nossa temporada nova, Parábolas, Histórias que Transformam. Esperamos que você também, assim como nós, tenham sido impactados com as verdades da Palavra de Deus, com a simples verdade da Palavra de Deus. E que você tenha sido motivado, animado, desafiado a cultivar o solo da terra do seu coração para receber a semente, para que ela produza muito fruto e seja uma bênção para quem estiver próximo de você, onde Deus está te colocando para agora ser não só um receptáculo, né, um terreno, mas agora ser um semeador para sair por aí semeando a palavra de Deus, sem se preocupar com o terreno, porque cada um tem que ser autorresponsável por suas decisões, de abraçar ou não as verdades do reino de Deus. E eu espero que você seja essa maior propaganda, essa motivação para que outros também vejam através da sua vida de que vale a pena sim receber a palavra de Deus e deixar ela criar raízes profundas no coração, ter uma vida frutífera que abençoe e motive outras pessoas perto de você também, tá bom? Um forte abraço, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, também no YouTube, compartilhe esse conteúdo. Nos encontramos aí em breve, tá bom? No nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Te espero lá. Tchau!